moçada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Hoje a gente tem o lançamento de uma parceria que a gente está namorando há um bom tempo já. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais dos serviços, do que a gente pode ofertar, né, para toda a nossa comunidade empresarial. E ao meu lado esquerdo, Carolina Filipelli. Muito bom dia, Carol. Bom dia, chefe. Como é que tá você? Tô Certo? bem, nesse dia frio. Vibe Frozen hoje. Vai pro hoje tá friozinho, né? Friozinho, Hoje tá bom, tá friozinho, bom. bem bacana. Animada para hoje? Muito. Quanto tempo a gente esperou, né, pra ter um serviço assim, que a gente vai falar um pouquinho mais, não vou dar spoiler ainda, mas acho que vai ser, assim, um baita ganho Vai. para todas as empresas. Vai ser muito bom, sim, com certeza. E a gente recebe hoje aqui, para o nosso bate-papo, César e Gustavo, da Benemed. Palmas para os nossos convidados. Bem-vindos. Valeu. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado Obrigado aí pelo convite, por terem aceito aí. participado aqui do Vocês estão Labcast. entusiasmados, imagina nós, então. A gente está muito feliz com a parceria. Que legal, né? A gente tá muito feliz aí. Há um bom tempo já a gente vem Muito. nesse namoro, né, de poder firmar essa parceria agora firmada aí, que com certeza a gente vai conseguir fazer uma boa oferta aí para os nossos associados, né? E que é uma longa jornada para a gente percorrer de muito sucesso. Antes da gente começar a falar da Benemed, gostaria que você se apresentasse aí, o pessoal conhecer quem é o César, quem é o Gustavo aí, para a gente iniciar nosso bate-papo aí. Tá, começa por mim, então. Vamos lá. Bom, eu sou Gustavo Machado, eu trabalho na área da saúde há 27 anos já, né? Já trabalhei em diversos lados da mesa, eu costumo dizer. Já trabalhei em operadora de saúde, já fui gestor de operadora. Já trabalhei com deliveries de medicamento, né? É uma farmácia metida besta. Distribuição de medicamentos. Já empreendi também no segmento de clínicas, então prestação de serviços, clínica oncológica, de hemato Já. imuno. Oncológica? Isso. Ah. Acabei de vender agora. A gente tinha 2 operações em Porto Alegre, uma na Zona Sul e uma na Zona Norte. Importação de medicamentos e também educação e acesso em saúde. Daí surgiu o Benemed, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas educação e acesso é a nossa menina dos olhos, porque fazem muita diferença para a pessoa que precisa, né, de atendimento em saúde, se educar para acessar o serviço de saúde, de verdade faz muita diferença. Show. Que Bacana. legal. Prazer te receber. Prazer. Uma certa experiência, né, Gustavo, em saúde? Pouquinho, a barba branca Tá. e era irritada, não é velhice, é pintura da barba. Claro. Bom, certeza. Bom, eu sou o César Menezes, então. Trabalho também há acho que mais de 30 anos na área da saúde, venho da engenharia e da economia, mas empreendi e gostei muito dessa área de saúde. Trabalhei em indústria farmacêutica, indústria de nutrição médica, com uma consultoria na área de acesso e conectei então nessa parceria com a Educare lá atrás, justamente por conta dos projetos de educação e acesso à saúde, e nós estamos construindo vários produtos, vários projetos, e a Benemed é uma plataforma que é justamente, eu acho que o ápice de toda essa construção que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Que show. Fantástico, muito bom. Entrando no contexto de Benemed, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo aí, claro que a gente vai fazer todo um lançamento, né, junto aos nossos sindicatos, junto às nossas empresas, um trabalho bem consolidado, que a gente está bem animado e Bah. vou botar o pontapé inicial aí. Uhum. O que é a Benemed? Né? Qual o principal propósito assim, do trabalho da Benemed hoje, para quem está nos ouvindo? Para quem nunca ouviu falar. Tá, vamos lá, eu falo um pouquinho, depois me ajuda aí. Claro. Bom, a Benemed é uma plataforma de serviços médicos, benefícios e assistências, né, em saúde, que tem como grande propósito tirar as pessoas da fila do SUS, né? Há poucos dias atrás, para dar um exemplo dessa necessidade, a Prefeitura de Porto Alegre lançou os dashboards de acompanhamento das filas de espera por consultas e exames no SUS. Tá. Né? Não para nossa surpresa, né? O Benemed surgiu porque a gente viu esse grande gargalo em saúde. Em Porto Alegre, quase 160 mil pessoas aguardam por uma consulta e um exame complementar. 160 mil. Não é nem pra tratar, é pra consulta. Para iniciar esse Iniciar. processo dentro dessa cadeia de assistência em saúde. Seria a primeira consulta, muitas vezes,
para conseguir ter um acesso a um serviço de saúde, seja uma consulta generalista ou de um especialista, ou, como disse o Gustavo, de um exame específico. Então, é muita gente esperando por ter o Se a acesso. gente considerar que a população de Porto Alegre é 1.400.000 e alguma coisa, né? Quase 1,5, né? Quase 1,5. A gente está falando de 11% da população de Porto Alegre está na fila do SUS. Sem contar os que não estão ainda, mas que em algum momento devem entrar. Isso que não dependem do SUS, que tem seu plano de saúde. Exatamente. Então, a gente está falando de, se pegar a população dependente de SUS, nós estamos falando de quase 30% dessa população hoje está numa fila de... Deixa eu colocar um parênteses nessa informação que tu trouxe, Gustavo. Desses 160 mil que estão aguardando consulta, a gente tem uma média de, não vou dizer SLA, mas do tempo assim, eu entrei na fila hoje. O tempo médio de atendimento, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não está ali no... Depende da consulta também, né? Depende de ser especialista em geral, eu não vi esse dado no Dash, né? Mas o número, ele é até assustador. Mas a gente sabe que é muito demorado, né? Agora teve há pouco também o que estourou o caos da saúde aqui em Porto, principalmente nas cidades da região metropolitana, né? Todos os jornais noticiando muito que as pessoas chegam para emergência e tá esperando cerca de 11 horas para emergência. Eu estava olhando a taxa de lotação da Santa Casa, né? Dita pelo presidente, Dr. Júlio ali. É mais de 250%, né? Taxa de ocupação no inverno agora com as questões respiratórias, né? Associado à dengue também. Então é um problema seríssimo, né? O acesso à saúde, né? Porque você tem lá 25% da população que tem plano de saúde. Os outros 75% estão no SUS. Então, o objetivo do Benemed é ser uma terceira via de acesso em saúde. Né? Então, desses 120 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde, boa parte deles poderia pagar um produto como um Benemed para sair da fila do SUS. É como eu disse ali no início. A pessoa não tem plano de saúde não é porque ela não quer, porque ela não pode pagar. A empresa, ela não oferece para o seu funcionário um plano de saúde, não é porque a empresa não quer. É também porque ela não pode pagar. Não é acessível, né? Então, o Benemed, ele vem para ser essa ferramenta, né, de acesso em saúde, tanto para as pessoas quanto para as, principalmente, pequenas e médias empresas. Perfeito. E hoje, na Benemed, a gente engloba tanto medicina tradicional quanto telemedicina também. Exato. A gente tem serviços, a jornada do usuário, ela começa numa teleconsulta, onde é feita uma... Sempre começa pela teleconsulta. Não, ele pode optar diretamente na plataforma por uma consulta eletiva, se ele entender e já souber qual era a necessidade dele. Normalmente não é isso que acontece. Na atenção primária, muitas vezes o paciente tem uma determinada situação e ele busca, muitas vezes, um serviço, inclusive de emergência, que é justamente isso que ajuda a lotar, né, os nossos serviços hoje em dia. Então, ele começa a jornada dele numa teleconsulta, ele faz uma triagem, ele é encaminhado ou por uma telemedicina, com um médico generalista ou com algum médico especialista, caso já seja identificado na triagem essa necessidade, ou se não for necessário ou o atendente entender efetivo uma teleconsulta, ele é encaminhado para uma consulta presencial na nossa rede credenciada. E aí ele vai para uma consulta eletiva ou pode ser orientado até para um serviço de emergência, dependendo da necessidade. Se for um caso mais agudo de urgência, efetivamente ele é encaminhado para um serviço de emergência. Deixa eu... desculpa. Não, eu só ia falar que a grande verdade é que a grande maioria dos problemas ali em saúde, eles vão ser resolvidos na telemedicina, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uso crônico de uma medicação controlada, ela precisa da prescrição para isso. Imagina depender da fila do SUS para isso. Então, ali a telemedicina, ela emite a prescrição, né? Também o laudo médico, se for preciso. Então, só isso já é um super atalho, né? Eu queria fazer um gancho, né? Já que a gente está falando de telemedicina, e até de uma forma assim para a gente trazer esse entendimento, porque a gente sabe que em alguns centros esse tipo de tecnologia já está mais
tradicional, né? A gente já usa a telemedicina, principalmente na parte aí de consulta com psicólogo. Eu não me desloco para ir consultar com a minha psicóloga, sendo que eu posso abrir o vídeo ali e conversar com ela, né? Não sei por quê. E eu acho que isso aí já tá bem consolidado, né? Ah, Sabe que no início eu tinha bastante resistência à telemedicina. Eu falei, não, é. não tem como funcionar. Aí E depois parando pra pensar, não, faz todo Pô, sentido. por que que eu não fui lá, né? A pandemia fez essa virada de chave muito forte pra gente, né? Eu ia trazer bem nesse sentido, assim, porque às vezes, acho que nós aqui a gente sempre brinca, né? Eu e o Gerson, que a gente vive numa bolha e a gente precisa entender isso a nível estado, né? Daqui a pouco, para uma cidade um pouco mais de interior, ainda não é uma coisa assim tão difundida, né? Posso estar enganada, mas acredito que depende de regiões e regiões, Claro. né? Eu acho que a gente podia aproveitar esse momento para trazer, assim, o porquê que a telemedicina não só funciona, quanto facilita, né, a vida das pessoas. E deixa só eu te ajudar, Carol. A gente, quando fez a concepção do produto, a gente entendeu que a telemedicina já está consolidada. Só que a telemedicina hoje é commodity. Hoje, qualquer plataforma aí de assistência em saúde oferece telemedicina. Quando a gente criou o produto, a gente pensou que a telemedicina seria um dos serviços ofertados, tá? Justamente para esse tipo de questão que tu relatou aí. O cara tá num interiorzão lá, tá viajando e precisa de alguma orientação. Vai para telemedicina. Mas, independente de onde ele esteja, se a telemedicina não resolver, o grande diferencial do Benemed é que a gente dá garantia de atendimento presencial. Então, por mais ermo lá que seja o local, esse usuário vai entrar em contato com o nosso concierge, com o nosso serviço, né? Que vai mapear um prestador mais próximo da onde ele esteja e voltar nesse usuário oferecendo o serviço, né? Então, telemedicina é bom? Não, é ótimo, mas muitas vezes não resolve, né? A maioria das vezes sim, mas naquelas vezes em que não se resolve, a gente tem a opção do atendimento presencial. E não só isso, né? A telemedicina, muitas vezes, ela vai originar um exame. Perfeito. O médico vai solicitar um exame. A partir daí, a gente tem também a nossa rede credenciada para os exames complementares e até pequenos procedimentos. De novo, se o usuário estiver numa região que não se tenha um laboratório para prestar esse exame, o concierge vai mapear um prestador de serviço e voltar no usuário. Exato. Apesar da rede ser bastante robusta, tá? Nós temos prestadores, são mais de 17 mil prestadores hoje no Brasil, 17 mil. espalhados em todos os estados brasileiros. Tá? Então a nossa rede credenciada ela é bastante robusta. Tá? Poucas as regiões mesmo de interior que talvez não tenha um prestador, mas como o Gustavo comentou, a gente tem essa característica, esse diferencial dentro do Benemed, que é um concierge que apoia então o usuário para uma necessidade de agendar, seja a consulta presencial, ou seja o exame pós uma consulta para aquela região, um exame de análise clínica, um exame de sangue, de imagem, o que ele precisar dentro do pacote que ele tem de cobertura ali do Benemed, ele vai ter essa orientação e esse cuidado. E que você tinha comentado antes, Carol, a telemedicina hoje ela já está muito bem estabelecida, né? Então ela tem o índice de resolutibilidade dela, ela tem a abrangência de visão de poder ser encaminhado para especialistas mesmo dentro da telemedicina, e ela tem também a sequência, que é uma coisa que nos ajuda muito em relação à gestão de dados, que é uma coordenação de linha de cuidado, que hoje a gente sabe que os planos de saúde tentam fazer cada vez mais, que o SUS muitas vezes até tem algumas iniciativas, mas que dificilmente esse paciente ele tem acesso a isso. Sim. Então, assim, o Benemed consegue construir isso Dá um através... direcionamento para o usuário. Exatamente, através da tele, mais de toda a estrutura física que a gente oferece. Porque esse também é um grande gap em saúde, não é só o acesso, é o direcionamento. Quantas vezes você está em casa com um problema de saúde e não sabe o que fazer, para onde que eu vou? Nesse caso aqui, o usuário vai ser direcionado pelo nosso concierge ou pela própria plataforma. E usando o exemplo que tu tocou, Carol, da consulta com psicólogo, o Benemed, ele tem esse serviço também, tá? Do psicólogo. Tanto para teleconsulta quanto para atendimento presencial. Então, para aquele usuário que prefere estar pessoalmente com o psicólogo, ele vai ter isso também. Tem essa opção também. Tem essa opção também. Tá? E a gente está falando, né, de problema de saúde mental
num estado que tem a maior incidência de problema de saúde mental. Então, é um super benefício, né? Sim. Hoje a Benemed, além de, quando se fala assim de saúde especificamente, quais outros serviços que tem? Por exemplo, PET e por aí vai. Eu Não sei se tem, né? Tem. Vamos junto aqui, César. Mas assim, a ideia do Benemed foi ser um plano que contemplasse a proteção da família toda, né? Como tu citou o PET aí, Gelson. O PET hoje ele é um membro da família, né? Eu que o digo. Que sabe o quanto se gasta com PET. Pô, Então a gente colocou uma assistência para o PET, né? Onde o usuário leva o seu PET no seu veterinário de escolha, solicita a nota e se reembolsa. Vai ter lá um número X de eventos ano e um valor limite para isso, né? Eu não preciso, no caso, aí cara, no complemento aqui, que possui PET, eu não preciso, no caso, ter uma rede de PET que eu preciso levar por Não. causa do Benemed. Eu posso levar no meu, pedir nota e ser reembolsado. Isso. Ele funciona via reembolso. Ele é diferente de alguns serviços da rede credenciada de saúde, né? isso é um baita diferencial, porque hoje a gente fala muito em planos PET, mas tu fica muito limitado a uma rede de atendimento. É isso que eu sei. E às vezes o deslocamento não Estamos acaba não compensando. lançando agora em junho o Benevet, tá? Que aí vai ser um plano de saúde PET. É uma pauta para uma outra. Ó, vem novidade, vem universo, novidade, aí. Vamos ter que agendar uns Outro podcasts já. a gente vai lançar no mercado. É. Mas complementando, Gelson, o Benemed ele é uma plataforma de bem-estar e serviços em saúde. Então nós temos, complementando o assistência PET, assistência residencial como seguro encanador, seguro eletricista, Nunca se trancou pra fora de casa. exato, carros, né? Acidentes pessoais, né? E seguro funeral. Então ele é uma plataforma bastante completa. Nós temos assistência também, essa questão psicológica, nós temos assistência nutricional, nós temos vários serviços que nós podemos incorporar, dependendo do pacote, do como que a pessoa escolher no Benemed, dentro dessa abrangência, né, que a gente chama de que realmente é um serviço, é uma plataforma completa de assistência em saúde e bem-estar para o usuário. Deixa eu puxar. A gente está falando muito de tantos benefícios, né? E a gente fala do indivíduo, mas eu vou puxar um pouquinho para negócio aqui, né? Bom. Quando a gente fala, principalmente do nosso intuito com a federação, que é atender as empresas, né, do setor terciário, a gente sabe que um dos maiores gaps hoje, tanto para o colaborador quanto para o empresário também, é dar esse match. Tipo, vou entrar numa empresa, eu preciso ter o salário, eu preciso sustentar minha família, mas daqui a pouco aquela empresa não me oferta um plano de saúde e eu vou sair daquela empresa por uma outra, às vezes por ganhar um pouquinho a mais, ou às vezes até um pouquinho a menos, mas porque na outra me oferta um plano e a gente sabe o quanto isso impacta, não só para o colaborador, que precisa fazer essa troca, mas para o empresário também, que acaba tendo uma rotatividade, a gente sabe o quanto isso impacta em produtividade, em qualidade, né, daquela empresa. E eu tô vendo, assim, a Benemed como uma opção muito boa para todo mundo, não no sentido só de usuário, mas para aquele empresário que quer ofertar um diferencial, né, para o seu E colaborador. reter o talento, né? E reter talento. Esse foi um dos objetivos do produto também, tá? Ofertar para essas empresas que não conseguem pagar esse plano de saúde, mas querem oferecer um benefício. Quando a gente fala de varejo, a gente sabe que a maior parte dessas empresas são pequenas e médias empresas. É a nossa maior base. Exatamente. Sem dúvida. Essa pequena e média empresa, ela vai conseguir ofertar para o seu colaborador um Benemed. Tá? Porque depois a gente vai falar, se for o caso aqui, um pouco sobre os valores do Eu já ia até puxar, a gente pode explicar depois, mas a partir de quanto eu consigo ter um Benemed hoje, Gustavo? Deve ser alto. Imagina, para ter tudo isso. Então, né, seguro, PET, apoio em telemedicina, exame, desconto em medicamentos. A partir de quanto eu consigo hoje isso? A gente vai ali no plano Benemed Fecomércio desde um bem-estar, que é o combo mais simples, que é em torno de R$35 por pessoa, até um plano premium, que vai custar menos de R$200, R$190, em torno disso, né? 174 para 4 pessoas. Ainda. 4 CPF mais 3 dependentes. Então é um valor bastante agressivo para todos os serviços, né, que ele oferece. E a gente entende também
e por pesquisas a gente sabe que mais de 80% hoje dos colaboradores elegem os serviços e planos de saúde como o principal diferencial de um empregador. Perfeito. Então, isso faz muita diferença nessa questão da retenção de funcionários, na contratação de novos funcionários, e mesmo a geração Z, mesmo essa geração mais nova, né, que a gente aguardou um pouco essa análise de comportamento de como eles iriam lidar com a saúde, agora a gente já tem também informações de que a prioridade deles é saúde para a família, saúde para si, para o pet. Então a gente tem uma grande vantagem em relação a isso, porque a gente oferece um produto muito competitivo, muito inclusivo, com preços que, como o Gustavo comentou, um pequeno e médio empresário hoje consegue oferecer para o seu E funcionário. um outro grande impacto, desculpa, Carol, mas só para não esquecer disso, que é importante. Para a empresa que contrata uma assistência em saúde, é a redução no absenteísmo, né? Eu ia entrar nesse ponto exatamente agora. Porque o que acontece? Imagina a empresa que não tem o plano de saúde para ofertar para o seu colaborador. Esse colaborador ele vai ter que ir para a fila do SUS. Esse é o cara que vai ficar um dia inteiro na UPA, né? Um cara que vai virar a madrugada. Para pegar uma ficha, fazer uma consulta, sabe quando? Exatamente. E outro diferencial é que o Benemed, como o César falou, é um CPF mais 3. Então, eu sou pai. Se você perguntar para mim, né, se eu prefiro ter algum grau de assistência em saúde para mim ou para um filho meu, eu prefiro dar para o meu filho para eu ter acesso a isso. Total. Então, o Benemed ele permite que se tenha esse acesso não só para o colaborador, como para 3 CPFs vinculados, que não precisam obrigatoriamente. Isso que eu ia falar, Gustavo. Às vezes a gente tá falando aqui, né? Poxa, eu posso ofertar isso pro meu funcionário e eu vou pegar o plano família. O nome família a gente remete vai ser eu, meu cônjuge, meus filhos, né? Gustavo, se eu quiser pegar um plano família, eu sou um empresário, uma empresária sozinha, tenho 3 colaboradores. Eu posso colocar meus colaboradores no meu plano família? Pode, porque a gente não precisa de vinculação familiar com o CPF do titular, né? Então, ou eu quero a empresa... Isso é raro. Isso é um um baita grande diferencial. diferencial, é um grande diferencial. Você pega lá uma empresa com 10 funcionários, por exemplo, e aí a empresa oferta para o funcionário e disponibiliza para que o funcionário contrate, descontando da folha ali para seus beneficiários. Aí o funcionário tem lá um sogro, uma sogra que moram com ele. Tá. Tá comum de acontecer. Que é comum, um enteado. Exato, ele Então, consegue colocar incorporar essas pessoas junto do plano familiar, que ele dificilmente teria esse acesso e teria essa opção. Sim. Tendo os mesmos benefícios do Mesmo. titular, no caso. Temos os mesmos benefícios, exatamente. o titular. Certo. Sim. Você tocou num ponto importante, que é a questão do absenteísmo. Né? Qual a importância que vocês veem assim, né? E a gente tem o programa do Connecting Lab, que a gente leva inovação para pequenas e médias empresas, principalmente no interior do estado. E a gente tem visitado essas empresas e realmente são empresas de porte pequeno. Às vezes é eu mais um, é eu mais dois, às vezes é o eu empresário, O cara empresário tem muito. que faz tudo, é comum isso acontecer. Além da questão do absenteísmo, quais as outras vantagens que vocês veem no cuidado com a saúde, quando a gente fala assim de questão de produtividade, né? Questão de até propriamente saúde mental, né? Do dia a dia. O que vocês veem de grande vantagem assim? A questão da consulta, Sim. do atendimento. São inúmeras, né? A própria questão da saúde mental, né? Como eu disse pouco tempo atrás, Rio Grande do Sul é a maior incidência, né? Hoje, antigamente se existia um preconceito, né? Sobre aquelas pessoas que buscavam um psicólogo, um psiquiatra. Hoje é incomum você achar alguém que não vai num psicólogo, num psiquiatra, né? Todos deveriam ir, né? Todos deveriam Eu sempre ir. falo, terapia é bom para todo mundo. Exatamente. E ter um colaborador, né, em dia com a sua saúde mental faz toda a diferença, né? Não só pela produtividade, mas também para um ambiente, né, de trabalho, né? As pessoas estarem bem, né? Para um convívio no ambiente de trabalho, tudo isso é importante, né? Sem contar a segurança que o colaborador tem em saber que tem alguma assistência em saúde, né?
Por exemplo, a pessoa que tem um filho pequeno, não tem um plano de saúde. O filho está com febre de madrugada, ele vai ter que pegar o filho e ir para a UPA de Uhum. madrugada. Né? Com o Benemed, ele vai ter, num primeiro momento ali, uma teleconsulta com um pediatra, Imagina. que Já vai vai dar uma direcionar. orientação, né? Isso é ganho de qualidade de vida. Isso impacta na produtividade, porque o pai e a mãe que ficaram a madrugada na fila da UPA, ele vai chegar no outro dia sem condição de trabalho. Quando vai, né? E tu vai levar teu filho com uma coisa e tu sai de lá com outra coisa, né? Porque fica ali no mesmo ambiente, com um monte de gente. Exatamente. É. Bem lembrado. Né? E complementando, Gelson, o viés da Educare e do Benemed nasceu também do propósito de prevenção em saúde, prevenção e acesso. E a gente trabalha muito isso dentro dos nossos planos e isso é um impacto muito forte na empresa, né? Então a gente estimula o uso do usuário para que ele efetivamente tenha o seu cuidado em saúde. Então ele vai fazer seus exames preventivos, ele vai fazer um acompanhamento e isso tudo impacta em ganho de produtividade, de bem-estar, de qualidade de assistência vinculada à empresa que esse funcionário vai perceber, né? Sensação de pressentimento também, né? O César tocou num ponto importante, diferente do plano de saúde, que não quer que o usuário use o plano de saúde. Perfeito. É a nossa maioria, né? Exatamente. Como a gente tem visto um dificultador, né? Ah, eu preciso fazer um exame específico. Não, mas quem sabe tu passa no clínico aqui. Até tu conseguir chegar em exames, em coisas mais de especialidades. Eu tenho sentido, particularmente, uma dificuldade, o plano como um dificultador. Não, mas é porque os custos em saúde, a inflação médica está muito alta. E isso impacta numa maior sinistralidade para o plano de saúde, para a operadora, né? Diminui suas margens e acaba repercutindo no preço que a empresa vai pagar pelo plano de saúde. Por isso que o plano de saúde está cada vez mais caro, né? E no nosso caso aqui do Benemed é exatamente ao contrário disso. Usar é bom para todo mundo, é bom para a FEComércio, é bom para o sindicato vinculado, é bom para a empresa vinculada, é bom para nós, é bom para o prestador e principalmente bom para o usuário. A gente não tem diferença de custo no Benemed por sinistralidade. A gente quer que as pessoas usem. Inclusive, a gente faz campanhas todos os meses que a gente está desenhando junto, né, Carol? Para a FEComércio, para estimular as pessoas a fazerem a sua prevenção. Usar isso, né? Olhar Exatamente. Olhar para o seu cuidado em saúde e principalmente aproveitar todo esse movimento de ter mais conhecimento, ter mais atenção às questões de saúde que muitas vezes eles deixam de lado por falta de acesso. Né? A gente tem uma realidade, infelizmente, principalmente pós-pandemia, aí, bastante importante em relação à falta de acesso. E para os funcionários, eles têm uma percepção muito boa dessa qualidade. E esse é um modelo que a gente desenha, né, e que a gente chama de modelo vencedor, é um modelo que já vem inclusive se construindo nos Estados Unidos, que é um mercado que normalmente traz umas tendências para nós. Eles vêm se construindo, é um modelo intermediário. O plano de saúde hoje ele não tem muita sustentabilidade em alguns casos, e esse é um modelo intermediário, onde a gente consegue trabalhar com todos os agentes, todos os stakeholders do mercado de saúde e oferecer qualidade e serviço para todos eles, inclusive e principalmente para o funcionário, para o usuário. Sim. A gente tá falando todos esses benefícios, né? E para nós parece muito óbvio. Por que eu não vou ter isso na minha empresa se eu sou empresário, né? Se eu sou uma pessoa que vai utilizar Tô disso tentando achar motivo para não ter, né? Mas a gente sabe que mesmo com todo esse conhecimento, ainda tem gente que acha que isso não é necessário, né? Vocês entendem que tem um desconhecimento por parte dos empresários hoje no impacto até de normas trabalhistas em tu não olhar para a saúde dos colaboradores? Eu acho que esse fator, Carol, é super importante, tá? Eu não sei se é um desconhecimento ou é justamente a falta de oferta de um produto adequado e viável para essa necessidade, é justamente o que cria. Se eu não tenho solução ou não sei que solução eu teria, eu não vou me preocupar com isso. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso. Né? Hoje a gente não tem praticamente oferta de produtos. Né? Quando alguém oferece algum produto um pouco parecido com o Benemed, é um produto muitas vezes regional, vinculado a uma clínica específica, a uma rede muito específica de prestador,
que não traz todo o benefício, né? Não traz toda essa capacidade de atenção que o Benemed tem. Então, acho que é muito mais vinculado a isso, né? Não é que falta vontade Aham. do empresário ou das empresas de oferecer serviços melhores. Faltava, até então, uma oferta de um produto viável, adequado pelo preço justo e que trouxesse também todos esses benefícios. A gente está falando de inovação. Benemed é um produto muito inovador, né? Porque, de novo, né, a gente está criando uma terceira via de acesso em saúde. Nós temos duas hoje que são postas no mercado. O plano de saúde, que só 25% da população pode pagar, e o SUS. E no meio disso tudo tem mais de 100 milhões de pessoas que poderiam pagar por um produto como o Benemed. Por que que não pagam? Por que que não contratam? Porque ninguém oferta. Sim. Então, a gente tem certeza que um produto como esse, nessa parceria com a FEComércio, até a gente vinha comentando com a Carol ao longo do tempo, vocês vão se surpreender do tanto de empresa que vai contratar o serviço. Porque A gente quer. porque as pessoas querem ter. E agora elas vão poder pagar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm ideia, mais ou menos, de quantos players na área de saúde a gente tem hoje no Rio Grande do Sul? Você diz de prestadores? De prestadores? Tu diz o Benemed, a rede do Benemed? Não, eu digo assim, outros players, tipo a Benemed, Tipo, que ofertam plano de saúde. Como a Benemed. Parecido não, porque nós temos players muito regionalizados. Sim, como eu disse, assim, a gente tem os programas de clínicas específicas. Clínicas populares, né? Clínica popular que tem o seu cardão, tem um modelo. Mas daí fica restrito àquela. Aquela clínica naquela região. Tá. Hoje a gente está falando do Benemed, mais de 480 prestadores no Rio Grande do Sul, olhando só o Rio Grande do Sul. Tá. Laboratórios de análise clínicas, por exemplo, são mais de 100. Né? Farmácias, porque um dos grandes pilares também do produto é desconto em medicamento. Isso é muito importante. Então, esse é um ponto que a gente traz, porque são descontos reais em medicamento através de um sistema de gestão de descontos que a própria indústria farmacêutica fomenta, que são os PBMs. Então, nós temos o acordo com um deles e nós temos hoje no Rio Grande do Sul, por volta de 4.000 farmácias que fazem parte, todas as grandes redes fazem parte desse programa e oferecem esses descontos. E muitas vezes a gente brinca, né? Só com desconto em medicamento que ele acessa pelo Benemed, ele paga a mensalidade do plano. Então é um benefício muito direto, muito claro. Hoje a gente tem quase 50% do gasto em saúde do brasileiro, do que ele tira da carteira para gastar em saúde é com medicamento. Do próprio bolso. Então esse é um benefício que a gente impacta diretamente as pessoas e que efetivamente é muito percebido pelos usuários. E é desconto real, né? Porque hoje, se você for numa farmácia, vão te pedir o CPF, vão dizer, vou te dar 20, 30% de desconto, né? Claro, que se não der esse desconto, ele vai na farmácia da frente e compra lá, né? A gente chega a ter um quarteirão de farmácia. Tem uma frente da outra, né? Isso. No nosso caso, o que é? Como o César disse, é um desconto do fabricante do medicamento. O fabricante, ele oferece, né, para que o paciente se mantenha usando o medicamento dele, e para isso existem empresas que são as chamadas PBMs, que administram esse desconto da indústria. No caso do Benemed, através da plataforma, ele vai ver qual é a farmácia que oferece e ele pode chegar na farmácia sabendo qual o desconto que ele tem pelo PBM naquele medicamento que ele usa. Ele já chega conectado a esse programa de fidelização e já com a garantia. Então não tem que passar a conversa. A pessoa já sabe que elas têm aquele desconto. Que legal. A gente tem medicamentos ali de uso contínuo com até 80% de desconto, né? Exato. É muita diferença. É muita diferença. Impactante. E pegando um gancho do que a Carol comentou agora, também quando ele agenda uma consulta ou vai fazer um exame pela plataforma, e ele agenda isso tanto no aplicativo como no computador, na plataforma, ele também, quando escolhe uma clínica, ele já tem a informação do preço do serviço. Então, por exemplo, ele clica, aparecem 5 clínicas na pesquisa dele para determinada necessidade, especialidade médica, ele clica na clínica de escolha dele e já aparece, olha, essa clínica especificamente, ele está oferecendo serviço
ele custa 200 a consulta, você pelo Benemed vai pagar 120, vai pagar 80. Então ele já tem exatamente o valor de benefício que ele está recebendo através no momento do agendamento via plataforma. Perfeito. Olha. Vocês têm hoje um serviço incrível que se oferta. Né? Essencial, né? Eu não tinha visto algo parecido assim com Concordo contigo. tanta, Somos suspeitos, mas com tanta opção, assim, com tanta variedade, que eu acho que é o principal diferencial competitivo frente aos demais. Vocês têm hoje alguma área ou alguém, né, Alguém. que esteja preocupado o tempo inteiro com essa questão de inovar, do tipo, cara, a gente já tá aqui, o que eu posso mais? O que eu posso fazer diferente? Total. Existe esse tipo de preocupação, que eu acredito que sim, dentro do Benemed hoje? O que acontece? O Benemed, ele nasceu para resolver o principal problema da saúde pública hoje, que é atendimento primário, consultas e exames. O que a gente percebeu já com os usuários do Benemed? Que muitas das vezes esse usuário ele descobre que precisa fazer um pequeno procedimento, né? E ele não tem daqui um pouco R$2.000 para fazer um procedimento no joelho, mas ele tem crédito, ele tem R$2.000 em crédito. Então, um passo 2 do Benemed, que a gente já está pensando e em seguida deve vir por aí. Mais novidade. Em seguida vem por aí um crédito associado ao Benemed para procedimentos em saúde. A gente já está construindo esse caminho Interessantíssimo. que é oferecer o serviço e também poder oferecer crédito de forma facilitada e justa para que esse usuário possa fazer exames e procedimentos mais complexos que talvez ele não tivesse viabilidade financeira naquele momento. Então, e que você perguntou, nós temos, na verdade, é como se fosse uma squad de inovação, os sócios se reúnem, a gente acompanha o mercado e a gente sempre tem essa preocupação. O que está acontecendo no mercado, não só no Brasil, fora do Brasil, mas também olhando para dentro, né? O nosso produto oferece isso, a gente precisa melhorar onde tem um time de qualidade, que faz atendimento ao cliente, que vai captando essas informações e a gente discute semanalmente quais são os pontos de melhoria que a gente precisa atuar. Mas isso está muito no radar e faz muito sentido para nós e vem, tá? Vai vir por aí. Porque assim, como eu disse, eu não tenho R$2.000 agora, mas eu tenho 2.000 de crédito parcelado em 18 vezes. Exato. Sim. Eu vou fazer, vou resolver o meu problema. A gente não pode falar, mas já está em desenho. A gente deve lançar em breve. É isso aí. Bacana, muito bom. Carol? Gente, vou entrar um pouquinho assim, mais que a gente falou de detalhar um pouquinho o preço. Não precisamos detalhar preços, porque a gente quer que vocês que estão nos assistindo venham falar com a gente. Porque esse benefício aqui pode estar na sua empresa, o sindicato também pode estar ofertando isso aí para os seus associados. Mas a gente sempre gosta de trazer, né, Gelson, com essas parcerias assim que a FEComércio tem promovido, justamente um diferencial. Então, a gente já sabe que hoje, se eu for diretamente na Benemed contratar um plano, vai ser mega acessível para mim ou para eu colocar isso para minha empresa. Mas se hoje eu fizer essa contratação pela parceria com a FEComércio? A gente ofertou. Aproveitando, hoje, dentro da FEComércio, a gente atende pequena, média e grande. Tem alguma restrição? Nenhuma. Aí depois a gente já... Nenhuma. Sem restrição de tamanho de... Então, eu e o meu funcionário, bora. Somei. Com certeza. Pode. É um produto muito inclusivo, tá? É um produto que a gente pensou para que todos tivessem condição de adesão. Tá? E respondendo a tua pergunta, Carol, a gente pensou nessa parceria com a FEComércio com uma forma de oferecer um diferencial às empresas associadas aos sindicatos vinculados à FEComércio. Então, quem for contratar a Benemed pela FEComércio vai ter 15% de desconto na mensalidade. Tá? Além do preço bastante... Que já é bem acessível. A parceria FEComércio tem mais 15% de desconto. Então, a gente está falando aí do plano mais completo, familiar, eu estou falando de 40 e poucos reais por pessoa. Olha isso. Por mês, para ter todos esses benefícios. Nenhuma consulta unitária tem esse valor, né? Eu acho que eu não entendi. Se a minha empresa pegar o plano top, tá? E eu tenho, sei lá, 10 funcionários, por exemplo. Vai dar uma média de quanto por funcionário? Vai dar mais ou menos 40 e poucos reais por funcionário. Por vida. Não chega a 50 reais. Não. Para ter o plano top. Não. Por vida. Por vida.
Tá esperando o quê já? Poxa, Vamos detalhar um pouquinho o que seria esse plano top. A gente vai ter ali, então, no plano premium, telemedicina, né, com generalista. O que é generalista? Clínico geral, pediatra, perfeito. especialista, diversas especialidades em telemedicina, inclusive psicólogo. Quantas consultas por psicólogo eu consigo por mês? Psicólogos são 5 consultas, tá? A gente sabe que essa limitação dos é, planos tradicionais é Isso. bem restrita, bem, Consultas em geral, até 15 consultas, tá? imagina. Até Nossa, uma a consulta. cada 2 dias. Isso. Espera, Por não usuário. precise, né? Por usuário, tá? Por usuário. Isso. Olha só. Então vamos lá. Plano premium. Teleconsulta, generalista especialista, consulta na rede credenciada, né? Garantia de atendimento presencial, exames complementares, né? De imagem, de análises clínicas, desconto em medicamento, assistência odontológica, assistência PET, serviços como encanador, chaveiro e eletricista. Vou explicar o porquê que a gente incluiu isso, porque a gente, como eu disse aqui já algumas vezes, a gente quis fazer um plano inclusivo. A gente sabe que o dinheiro está curto para todo mundo. Você chega em casa, tem um cano furado, vai ter uma pessoa para ir lá tapar o furo no cano. Quando tu tiver dinheiro, tu resolve o resto, mas o alagamento vai ser Emergência. resolvido. Resolve. Chegou em casa, não conseguiu entrar em casa, chama o chaveiro. A gente sabe que muitas vezes 100, 200 reais faz diferença para uma família, né? Ainda mais dependendo do dia e da hora. A gente incluiu, além disso, um seguro de acidente pessoal, porque ninguém está livre disso, e um diferencial muito grande do produto é a assistência funeral, tá? A pandemia, ela trouxe para muita gente a percepção que a gente morre. E uma pesquisa que foi feita mostra que as pessoas que têm dificuldade financeira, elas também querem dar um funeral digno para um ente, para um familiar, né? E a assistência funeral, ela resolve isso, né? Ela oferece todos os serviços, né? Desde orientação até a urna, né? Tudo isso é oferecido para o usuário. E a gente está negociando com um grande hospital agora e chamou muita atenção do hospital esse serviço, porque eles lá em contato com o paciente, eles perceberam que é um problema grande para o familiar quando falece a pessoa no hospital. O que eu faço agora? Não sabe para onde vai, o que fazer, não tem dinheiro. Extremamente perdidos e além de toda, né, carga emocional daquele momento, então eles se atrapalham bastante e esse serviço é um serviço que traz bastante orientação. Perfeito. E apoio. Todo esse apoio. Exato. Então o plano premium tem tudo isso, além de orientação com nutricionista também. É bem completo. Por menos Nossa, R$150. Caramba, olha. Eu fui até o pet, depois já me todo benefício. E assim, para orientar o usuário, tá? Uma vez aderindo ao Benemed, ele vai receber um kit de boas-vindas em casa, Fantástico. onde vai descrever todas as assistências que ele tem direito e com os canais de atendimento, tá? A plataforma de uso do Benemed, ela é muito fácil de usar, ela é autoexplicativa, mas se o usuário tiver algum nível de dificuldade em acessar, ele vai ter tanto o WhatsApp quanto o canal fonado de atendimento. Esse é um grande diferencial, né? O concierge é o diferencial do produto, justamente para aquele público que tem um pouco mais de dificuldade. A plataforma é uma atenção digital, né? Muito fácil, como o Gustavo falou, mas qualquer necessidade fora dessa via digital, a gente tem o concierge que faz esse atendimento dos... Mais raiz, assim. Liga, tem a instrução. Para quem não sabe o que é concierge, vai ter uma pessoa lá do outro lado. A gente está muito acostumado com robô hoje, né? Isso é importante. Eu detesto O concierge é humanizado. Legal. Esse atendimento ele é humano, né? São mais de 4.000 atendimentos por mês hoje. Nossa. Que são feitos por um time Por uma faz pessoa. justamente isso. Ele Então, conversa essa contigo, parte não é por IA. Não, capta a tua necessidade, identifica a clínica
mais adequada próxima, agenda uma consulta, volta contigo Fantástico. e traz toda essa informação. E pela via que você preferir de comunicação. Se preferir uma via por e-mail, por WhatsApp ou ligação, você vai identificar a sua via melhor de contato e ele vai entrar em contato através disso. E a gente tem esse público, Tem. né? Que não é Muita gente que é tão usuário telefone. tal, Sim. né? Eu olho pela minha mãe, por exemplo. A minha tia que é toda tecnológica, ela é de ligar e conversar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Então, todas as vias possíveis ali de acesso. Fantástico. Não, eu tô assim, tô tentando entender se alguém que vai assistir esse podcast ainda tá pensando se Por vai que não colocar o dá, né? Benemed, Não. né? Um ponto importante sobre o produto, que é uma preocupação das empresas, tá? Ele é um produto por assinatura, tá? Diferente do plano de saúde, né? Que você vai fazer um contrato lá. Tu fica amarrado ali. Isso, aqui não. Aqui o usuário, a empresa apertou lá, não consegue mais pagar. Ela cancela, né? Daqui a 2 meses eu volto a ter condição de pagar pelo Benemed. Ela volta de novo, Olha só. tá? Fantástico. É como a Netflix, assim. Exato. Bom, isso é muito mais um facilitador, né? É, a ideia foi essa também, gerar um facilitador para a empresa. Não tem como ficar de fora. Não. Né? Enfim. Como é que... Acho que a gente até pode entrar um pouquinho no modelo de negócio. Claro. Né? Como é que Uhum. vai funcionar hoje, então? Todas as empresas associadas, todos os nossos sindicatos têm direito, né, a aderir. E aí nos contatem, né, através da nossa consultoria que a gente tem aí, Isso. que a Carol toca. A gente vê as vias de contrato para poder fazer essa oferta. Todas as empresas associadas podem nos acionar também, né? Que a Benemed tem um time exclusivo aí que vai fazer esse contato, vai fazer toda essa frente aí para ofertar o plano que melhor se enquadra. Não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre esse. Não, eu acho que é isso, né? A gente, quando fez a parceria com a FEComércio, a gente pensou numa parceria de longo prazo, tá? Então, o que a gente tem muito como foco do nosso trabalho junto à FEComércio não vai só ter a contratação, tá? A gente quer ser demandado, né? Tem qualquer dificultador lá para a empresa em acionar o serviço, vai ter um gerente de contas aqui vinculado à FEComércio que vai resolver, tá? Porque se a gente disser que não vai ter nenhum problema, a gente está mentindo, porque não existe isso, né? Qualquer relação de serviço acontecem alguns problemas. E o objetivo nosso é estar aqui para resolver, tá? Então a gente quer dar um nível de serviço bastante importante para vocês, tá? Para que as pessoas contratem e fiquem com o Benemed. Né? Tem uma percepção de valor, E né? tem a Eu acho percepção que de valor. A gente já combina hoje, né, uma campanha de informações, já tem uma série de publicações que já estão, né, planejadas para os próximos meses, falando nas melhores e maiores dores da área da saúde, justamente para que a gente tenha essa percepção de qual serviço o Benemed pode auxiliar naquela necessidade para o empresário e para o seu funcionário. E uma coisa importante também, a gente está desenhando aqui com a FEComércio um programa de educação e prevenção em saúde, né? Ótimo. Em que junto à FEComércio e junto aos sindicatos vinculados, todo mês a gente vai trazer os temas, as temáticas do mês. Por exemplo, setembro lá é cuidado com a saúde mental, que a Fê estava falando aqui. Então a gente vai fazer posts nas redes sociais, vai mandar e-mail para as pessoas, falando sobre esse tema e convidando elas a fazer a sua consulta com psicólogo, com psiquiatra. Dá só aquele lembrete, né? Ó, já olhou para sua saúde? E Ótimo, exato. isso aí. A gente tem esse advento da NR1, né, que vem sendo muito discutido e causando um certo impacto aí na vida dos empresários e das empresas de forma geral, e nós temos do nosso lado uma assistência em psicologia bastante importante, Muito bom. que pode complementar e ajudar o empresário nesse momento também. Muito bom. A gente vai ter que fazer mais conversa, né, para pegar essas novidades. Olha, porque assim, saúde é uma coisa que nunca tá... É um tema que sempre está em alta, né? É um tema que sempre está em alta, sempre a gente precisa parar, olhar para isso, entender que sim, isso faz diferença no negócio, isso faz diferença na felicidade do colaborador. É a base da vida, né? É a base de tudo. Total. Não, Exato. não adianta tu tá muito bem no teu trabalho, tu até tá ganhando um bom dinheiro, se tu tiver um problema de O olho saúde, piscando aqui.
Pô, E se tu tiver problema de saúde, tu vai pegar todo o dinheiro que tu tem e que tua família tem para usar para cuidar da tua saúde. Prevenção é o melhor, É. sem dúvida. É isso aí. Exato. É a base de tudo. Tô assistindo esse podcast. Onde é que eu encontro vocês? Independente de ser associado ou não, se é sindicato ou não, que o podcast vai ser aberto para todo mundo. A Onde é que a gente, gente encontra, Beto? a gente combinou aqui que o contato seja feito com a FEComércio. feito. Eu não sei exatamente qual é o contato, Carol, se é o telefone. Todo mundo já segue aí os canais do Lab, da Fecomércio, Instagram, @LabFecomércioRS. Feita. E o time comercial da FEComércio, né, Isso. que vai ter contato e vai ter todas as informações sobre Benemed e vai ser suportado pelo nosso time comercial para justamente poder fazer essa atenção e evoluir nas contratações do produto. Perfeito. Isso aí. Então, pessoal, as empresas que queiram contratar a Benemed, entrem em contato com a FEComércio. A FEComércio vai passar esse contato para nós e a gente vai até a empresa. Perfeito. Então, empresários que estão nos assistindo, né, não deixem passar essa oportunidade. Acho que é um baita benefício, uma baita oportunidade. E para os sindicatos também que estão nos assistindo, quem ofertar esse novo produto, né, pelo seu sindicato também tem uma oportunidade bem legal. Nos procurem, nos contatem. Maravilha. Último recado hoje, né? Hoje a gente tem a opção, tem a oportunidade de mandar um recado para todos os empresários. O recado da Benemed. O que vocês dariam? Por que contratar a Benemed hoje? Além de tudo que a gente já falou, né? Mais um último recado. Ficou alguma dúvida? Mas eu diria que o objetivo do empresário contratar a Benemed é acolher o seu colaborador e a família do seu colaborador, né? Eu tenho certeza que seu colaborador ele está preocupado em ter acesso à saúde, né? Eu não tenho dúvida que a empresa que oferecer algum nível de assistência como o Benemed vai ser muito bem vista pelo seu colaborador, né? E agora, empresário, pequeno empresário, médio empresário, você pode pagar por uma assistência em saúde com o Benemed, tá? Entra em contato com a FEComércio, que você vai entender ali como funciona e tenho certeza que dá jogo aqui, tá? Muito bom. Com certeza, com certeza. Não deixe de procurar a gente e de buscar uma solução em saúde para você, sua família e seus colaboradores. Perfeito. Senhoras e senhores, César e Gustavo, Benemed. Muito bom. Gente, muito bom. Obrigado. Foi show, foi show. Bom demais. Obrigado pela parceria aí de vocês. Obrigado. Bom demais. A gente não vai poder ficar só nesse podcast. Não. Com o time da Benemed, com certeza vem mais novidade, vem mais coisas. Bem, Muitas. E a gente, né, dá o start aí nessa nossa parceria, que a gente estava um bom tempo já namorando, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso e de muita vida longa aí. Não só para nós, mas principalmente para quem está lá na ponta, necessita dessa assistência e necessita viver mais e melhor. Pessoal, obrigado mesmo, de coração, foi muito bom. A gente que agradece. Obrigado. Carolzinha, mais uma Entregue. para conta. Bom demais, né? Show. Bom demais. Muito bom. Moraria nesse podcast que ficaria bem falando de saúde. Esse é o meu plano aqui. É, então, né? Acho que eu não fiquei pensando também. Pois. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Sigam nossas redes sociais, que em breve vem mais lançamento, mais novidades aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau! Show. Bah, foi muito bom. Muito bom. Bom